Vamos abrir a Bíblia em Neemias, capítulo 13. Neemias, capítulo 13. Nós vamos, se Deus assim permitir, hoje terminar a exposição deste livro. Não significa que outras oportunidades, em breve, nós não possamos voltar a este livro de Neemias, que é um livro tão importante para a igreja hoje. Assim, junto com Esdras, pelo que viveram, pelo que nos ensina esta história deste momento tão importante do povo de Deus e aquele avivamento que Deus trouxe através destes homens e do ministério deles e da sua palavra a ser lida, algo que para nós é um padrão daquilo que queremos e o ideal daquilo que queremos a viver nestes próximos tempos. Um verdadeiro avivamento espiritual nos nossos corações, na nossa igreja, e que pela leitura da palavra de Deus, regressando aos princípios, aos mandamentos de Deus, nós possamos viver esta alegria de pertencermos ao Senhor. E é bom sermos ensinados por Ele. Semana passada, no início deste mês, foi no dia 1 que nós começamos a estudar este capítulo 13 e falamos sobre a necessidade que existe de o povo de Deus se purificar, de retirar de si o elemento estranho, o elemento misto, aquilo que não faz parte do povo de Deus. E é assim que termina o versículo 3, que apartaram de Israel todo o elemento misto. E nós lembramos de Paulo e do ensino dele à igreja de Corinto, na segunda carta, no fim do capítulo 6 e no início do capítulo 7. Também esta instrução à igreja de apartar todo o elemento misto. Tudo aquilo que não faz parte da identidade de ser cristão, de ser igreja. Não deve haver esse jugo, essa aliança, essa mistura com aquilo que é ímpio, com aquilo que é imoral, com aquilo que não é do Senhor, que não é de Cristo. E, portanto, tendo estas promessas e tendo esta realidade de sermos filhos de Deus, sermos povo de Deus, este é o incentivo que Paulo nos deixa no início do capítulo 7, segundo aos Coríntios. Tendo, pois, ó amados, ó irmãos amados, tais promessas de que somos do Senhor e que estaremos com Ele para sempre, seremos filhos dEle, filhos e filhas. Então purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Este é o incentivo, o encorajamento que ler a palavra de Deus nos traz. Crescer em santidade, sermos mais puros, mais santos na presença do nosso Deus. Esta foi, portanto, a primeira parte do capítulo 13 de Neemias. Nós vamos ler agora os versículos de 4 a 9. Neemias 13, de 4 a 9. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. O que nós acabamos de ler é que não apenas alguns dos judeus se tinham casado com amonitas ou moabitas, isso são os primeiros versículos deste capítulo, mas também um amonita vivia no templo, na própria casa de Deus. Tobias, o amonita, nós sabemos que ele era amonita, está no capítulo 4, versículo 3. Era ele que tinha dito que Israel não iria conseguir, ou Judá não iria conseguir reconstruir
os muros, e se mesmo que os reconstruísse, uma raposa viria e derribaria os muros ou a muralha de pedra. E foi este Tobias que tinha recebido um quarto no templo e recebeu da parte de Eliasibe, o sumo sacerdote. Mais à frente, no versículo 28, há uma outra referência a Eliasibe. Se quiserem ler, um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalat, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Um outro inimigo do povo de Judá, e também aqui esta decisão de se juntarem, de se aparentarem, de haver um casamento misto. Diz o versículo 28 que um dos filhos de Joiada era genro de Sambalat. Eliasibe, ele é nomeado, ele é mencionado no capítulo 3. Este homem que agora é referido aqui como alguém que se misturou com os inimigos, ele é mencionado no capítulo 3, logo no início, como alguém, ele é apresentado como sumo sacerdote, alguém que junto com os outros sacerdotes, os seus irmãos, reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas, continuaram a reconstrução, auxiliaram Neemias na reconstrução da cidade. Ele estava lá a trabalhar com Neemias. Era um dos líderes que se juntou a Neemias para trabalhar a favor da reconstrução da cidade, neste caso das muralhas e das portas, da edificação das portas. Mas o que nós vemos aqui no capítulo 3 é que ele tornou-se agora um traidor. Ele passou para o lado dos inimigos. Aparentou-se um dos seus parentes. Era casado com a filha de Sambalat. Provavelmente um neto, um dos seus descendentes. Alguém que era líder, alguém que esteve na frente da obra, alguém que ouviu a instrução de Deus, alguém que percebeu o que é que agradava a Deus, mas ainda assim ele decidiu fazer aquilo que para ele ou para a família era mais fácil. Versículo 28 diz: um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalat, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Esta expressão aqui, afugentar de mim, nós já vamos voltar a ela, a esta atitude, esta postura firme. Sambalat e Tobias eram amigos, eles faziam parte daquela facção secreta em Jerusalém que confraternizava com o inimigo. Isso está no capítulo 6, nos versículos 17 e 19. Nós lemos que naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram cartas que iam para Tobias e de cartas de Tobias que iam para Neemias. Havia ali uma troca de informação, de encorajamento, mas na verdade era tentativa de desencorajamento de Neemias. Então estavam a trocar cartas entre eles, os inimigos, e a tentar falar com Neemias também para o desanimar. O versículo 19 menciona isso. Havia uma mistura, eram genros, eram ajuramentados, eram aparentados, tinham-se casado com inimigos e usavam essas palavras que Neemias proferia, palavras relacionadas com a vontade de Deus, e usavam contra Neemias e tentavam ameaçá-lo, deixá-lo com medo para ele tentar fugir, para ver se ele fugia e parava a obra. E há aqui uma reflexão importante a fazer, uma aplicação já que podemos fazer a partir desta descrição do que Neemias vivia e desta primeira menção a Eliasibe e destes casamentos. O facto de uma família ser ativa na igreja há muito tempo e ter cooperado com a obra não é garantia de que cada geração seguinte será também uma geração espiritual, piedosa, comprometida com a obra do Senhor, que todos os descendentes dessa família permanecerão espirituais,
filhos e netos podem afastar-se da fé ou tentar dissimular, serem hipócritas, parecer que têm fé com base no testemunho dos seus antepassados, pelo estatuto que eles tinham na igreja, no povo de Deus. Pais e mães também se podem afastar da fé apenas para agradar aos filhos. O parente de Eliasib teve o privilégio de nascer na família sacerdotal, mas desperdiçou o seu futuro ministério casando-se com uma mulher que supostamente não deveria casar, uma mulher errada. E nós sabemos que é errado por causa de Levítico 21:14 e de Deuteronômio 23:3, que tem esta orientação para os sacerdotes. Uma viúva ou repudiada, uma mulher desonrada ou prostituta não poderá tomar, mas se quiser tomar uma mulher que seja uma virgem do seu povo, essa o sacerdote deve tomar por mulher, uma virgem do seu povo. E em Deuteronômio 23, versículo 3, nós lemos que nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. E este descendente de Eliasib, descendente, portanto, de um sacerdote, de um sumo sacerdote, que poderia e deveria ter parte no ministério sacerdotal, desprezou o ministério, casando com uma mulher amonita. E o grave é que Eliasib terá, pelo menos aparentemente, aprovou a decisão. O texto não é claro, mas pela realidade que está descrita aqui, esta ajuda que ele quis dar a Tobias, estas cartas que trocavam, este ambiente de família, mostra que Eliasib, o sumo sacerdote, não se colocou contra. Para agradar aos filhos, às vezes os pais comprometem a sua fé. Abrem mão de convicções, esquecem da lei de Deus ou fazem de conta que não a conhecem. Porque querem ter um bom relacionamento com os seus filhos, com os seus netos, com os seus parentes e abrem mão da sua fé. Ainda que outrora tenham se sacrificado, ainda que outrora tenham trabalhado muito, mas chega a uma altura em que os laços de sangue parecem falar mais alto do que os laços de fé. Ora, isto aconteceu enquanto Neemias estava fora. Ele diz que não estava em Jerusalém, não estava com o povo na cidade, o que sugere que aqueles que ele nomeou para liderarem na sua ausência, eles falharam nesse ministério de supervisionar o povo, as decisões do povo. Neemias saiu, o governador, o líder que Deus tinha escolhido, tinha separado para aquele ministério, mas quem ficou no lugar de Neemias não estava a fazer o papel que deveria. Então nós lemos no versículo 6 que Neemias a dizer: eu não estava em Jerusalém. Isso leva-nos a concluir e a aplicar também este princípio, que não é preciso muito tempo para que o inimigo conquiste a liderança, até de uma igreja local. A maioria das vezes o povo segue cegamente os seus líderes no caminho da cedência e da desobediência, porque é muito mais fácil, é muito mais natural. Quando um líder se afasta por doença, por morte, quando a igreja, quando um povo perde a liderança firme, uma supervisão próxima, há uma tendência muito grande de haver uma cedência. Quando não há líderes, quando não há direção, o povo perece, porque normalmente a lei do Senhor é esquecida. Dá trabalho estudar a lei do Senhor. Dá trabalho recordar os princípios do Senhor. É mais fácil seguir o fluxo do mundo, a correnteza da sociedade. Então nós precisamos de líderes. Nós precisamos de homens como Neemias. Nós precisamos valorizar aqueles que Deus tem levantado para serem firmes, para terem convicções fiéis à palavra do Senhor. Já era mau o suficiente que um amonita estivesse a viver no templo e que um sumo sacerdote judeu o estivesse a deixar entrar, mas
esse intruso estava a usar uma sala que era dedicada a Deus, uma sala que era dedicada a guardar as ofertas destinadas aos servos de Deus, aos levitas e aos sacerdotes. E com essa presença desse homem lá nessa sala, no templo de Deus, o que já deixava impuro o templo, profanava o templo, mas também prejudicava o serviço no templo, prejudicava os servos de Deus, que como que foram expulsos, se sentiram empurrados para fora do templo e do ministério. É por isso que Neemias também aqui, ele não perde tempo e a primeira atitude que ele tem é de expulsar esse homem e os seus móveis. Está no versículo 8, ele a dizer: eu muito me indignei, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E o que ele fez foi rededicar, ele voltou a dedicar aquela sala ao Senhor e voltou a usá-la para o que ela estava destinada a ser, para o fim que ela deveria servir. Então, tal como o nosso Senhor, Neemias teve que limpar o templo. E nós podemos recordar dessa passagem em Mateus 21, a partir do versículo 12, lemos que Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a tornai ou a transformais em covil de salteadores. O texto paralelo é Marcos 11. Mas tal como o nosso Senhor, Neemias também teve de limpar o templo. E parece que ele próprio teve que pôr a mão à obra. Ele mesmo teve que pegar naqueles móveis e tirar. O que não é uma coisa fácil de fazer. E aplicando mais uma vez este princípio, esta realidade à igreja, um pastor, uma liderança espiritual pode perceber que há outros líderes na igreja, há outras pessoas influentes na igreja que não são ou que deixaram de ser pessoas espirituais, mas que estão, de certa forma, barricadas, entrincheiradas nos seus cargos, o seu estatuto. Já estão há muitos anos a fazer aquilo e já têm um certo estatuto na igreja e não querem perder aquele estatuto, mas deixaram de ser cheias do Espírito, deixaram de procurar a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então o que é que o pastor, o que é que a liderança da igreja deve fazer em situações assim? Há líderes que têm família na igreja, têm pessoas debaixo da sua influência, tal como Eliasiba aqui tinha, e que vão ficar do lado dele, desse líder ou dessa família. Em vez de lutarem pela fé bíblica, a tendência vai ser ficar ao lado da família e lutar pela imagem da família. Será que o pastor deve procurar limpar a casa, purificar a igreja e assim, muito possivelmente, dividir a igreja porque esses seguidores dessa família, desse líder, vão segui-lo, vão ficar do lado dele? Ou será que deve esperar, deve pregar apenas a palavra de Deus com amor, com firmeza, orar, pedindo que Deus atue? Há um dilema aqui, que o pastor, que a liderança enfrenta. Em qualquer uma das abordagens, o pastor precisará de coragem e de fé. Seja para pregar a verdade e dizê-la com amor, seja para ter esse confronto com essa pessoa influente na igreja, é necessária coragem, é necessária fé e a confiança de que a bênção do Senhor sobre a sua palavra vai despertar oposição do elemento misto, vai haver perseguição de uma forma ou de outra. Uma liderança que quer ser fiel vai ser perseguida, vai ser maltratada. Então, de qualquer forma, o pastor vai precisar de fé e de coragem. No versículo 39, lemos que fazia parte da aliança dos judeus com o Senhor não desamparar a casa do Senhor Deus. Eles tinham dito que iriam levar as ofertas à casa de Deus, iriam depositar lá as primícias
os seus dízimos, as suas ofertas, não desamparariam a casa de Deus. Essa foi, portanto, a aliança, a declaração que os judeus fizeram na aliança com Deus, com o Senhor. Nós vamos apoiar, nós vamos amparar a tua casa, o ministério, os levitas, os sacerdotes. Mas o que se percebe aqui no início do capítulo 13 é que esse apoio faltou. E sem o apoio fiel do povo, o ministério no templo começou a definhar e os levitas dispersaram-se pelas aldeias para um lugar onde pudessem trabalhar a terra e tirar o seu sustento. É isso que está no versículo 10. Como os levitas não estavam a receber os dízimos, as ofertas, as contribuições do povo, eles fugiram, cada um para o campo, para poder trabalhar o campo e terem o seu sustento, as suas retribuições do trabalho que faziam. Quando Neemias regressou à cidade, ele descobriu que o povo não tinha cumprido a promessa, essa aliança que tinham feito a Deus. Isso ajuda a explicar porque que aquela sala, que era uma sala para armazenar os alimentos das ofertas que vinham, os alimentos que deveriam estar recolhidos, e porque que essa sala estava livre? Porque o povo deixou de contribuir. Então os sacerdotes e os levitas não tinham o apoio, estavam a abandonar o seu trabalho para poder sobreviver. Isso era uma evidência de que o povo tinha abandonado, tinha esquecido os avisos de Moisés, as orientações de Moisés. Moisés tinha dito ao povo: não desamparem o levita todos os dias na terra. Em Deuteronômio 14, versículos 19 e 27, esta ideia de cuida do levita, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. És tu que tens que cuidar dele. E há uma passagem mais longa em Deuteronômio 18 que tem esta instrução de Deus através de Moisés para o seu povo. O povo esqueceu, o povo ignorou esta orientação de Deus. Isto levou Neemias a ficar bem incomodado, bem irritado, e ele contendeu com eles. Versículo 11. Neemias contendeu com eles. Vamos ler os versículos de 10 a 14. Soube que os quinhões dos levitas não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas Pedaías como assistente deles, Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para os seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus para o seu serviço. Então Neemias contendeu, e esta ideia que está aqui no versículo 11, esta expressão, então contendi com os magistrados, este verbo aqui, ele pode ser traduzido por uma demanda, uma palavra hebraica da língua em que o Antigo Testamento foi escrito, mas que traz essa expressão de uma discussão, como que houvesse ali um diferendo, um embate até físico. É uma palavra que pode ser usada para a ideia de um confronto físico. Mas ela também traz o significado de defender um caso judicialmente, em tribunal. Como Neemias apresentou o caso de Deus e o povo ouviu a defesa com base na lei de Deus, tiveram que admitir que Neemias estava certo e que estava a defender a lei de Deus.
E por isso ele pôde fazer esta oração que ele faz no versículo 14. Senhor, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. É para a casa de Deus, é para o serviço de Deus, é por ti, não é por mim, não é pelo meu nome, não é o meu ministério. Eu quero fazer pelo Senhor. Eu estou a defender a lei de Deus, são os princípios de Deus. Esta é a confiança que Neemias tinha. E por isso ele pôde ser tão enfático, tão enérgico e usar a sua energia para corrigir o que estava errado. A mesma coisa que Jesus fez. Aquela ira que transformou num comportamento de purificação da casa de Deus. E no caso da igreja, de purificar a membresia, purificar o corpo, de identificar aqueles que se apartaram da lei do Senhor, dos princípios, da sabedoria de Deus e precisam ser corrigidos, precisam ser confrontados, ainda que no passado tenham feito muito, tenham trabalhado muito, mas não podem, no presente, prejudicar a obra do Senhor. Agora os versículos de 15 a 22. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda a sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda a sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: porque passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim, perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Eu não cheguei a fazer referência, mas vejam, além do versículo 11, no versículo 8 nós já tínhamos lido sobre a indignação de Neemias com Eliasibe e Tobias. Aqui no versículo 15, esse protesto, uma exortação solene contra aqueles que profanavam o sábado. Também no versículo 17 fala de uma contenda com os nobres por causa da questão do sábado. No versículo 21 há um protesto contra os negociantes. E no versículo 25 depois fala de contenda com os que aceitaram, fizeram as misturas. Aparece novamente essa expressão da contenda. Mas aqui, no versículo 21, ele diz: lançarei mão sobre vós. Se não fizerem o que eu vos estou a dizer para fazerem, eu vou lançar mão sobre vós. Eu não sei qual era o tamanho deste homem, mas a presença dele devia ser impressionante. Porque o que é certo é que tiveram medo dele. Nunca mais fizeram. É o que o texto diz aqui. Daí em diante, eles não tornaram a vir no sábado. Aquele homem falou. Eu não sei se era o tamanho dele ou se era o espírito que estava nele. Eu creio que era muito mais a presença de Deus na vida de Neemias do que a presença física dele e a impressão que ele causasse. Mas nós precisamos de homens assim, que quando falam são respeitados, como Neemias foi respeitado aqui. Ele teve uma postura muito firme. Aqui fala várias vezes de contenda, de uma postura mesmo de conflito. E foi um homem respeitado.
Mas mesmo com essa presença, mesmo com essa autoridade que ele tinha, o que nós vemos e percebemos é que, ainda assim, lemos no versículo 31, que havia um compromisso, citando Neemias 10, versículos 29 e 31, lembrando a aliança que eles tinham feito diante de Deus, que iriam contribuir, iriam dar os dízimos. Mas ainda assim Neemias encontrou o povo não só a fazer negócios no sábado, mas também a desonrar esse princípio das contribuições. Estavam a trabalhar no sábado, estavam a fazer comércio no dia que era um dia santificado, e Neemias teve que agir. Mais um assunto, mais uma vez ele teve que confrontar o povo, porque não estavam a priorizar Deus, não estavam a priorizar as riquezas espirituais. E o Filho de Deus deve priorizar as riquezas espirituais em vez dos bens materiais. Este é o princípio que nós já citamos algumas vezes quando falamos sobre dinheiro, sobre salário, sobre bens, sobre contribuições para a igreja. Mateus 6,33, este paralelo do Novo Testamento que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas, diz o nosso Senhor, a comida, a roupa, aquilo que é essencial para continuarmos vivos, Ele diz que vai dar, Ele vai acrescentar. Então havia aliança, havia princípios, havia ensino, mas o povo teimava em esquecer. É por isso que nós precisamos de ouvir repetidamente, precisamos de líderes cuja presença venha sendo abençoada pelo Espírito de Deus. Líderes que vivam esses princípios, líderes que tragam a palavra de Deus, que é poderosa, que é a autoridade e que é exaltada como o bem mais precioso para a nossa alma. E por isso o Salmo 119, se quiserem abrir no Salmo 119 ou anotar estes versículos, quando Neemias o salmista deixa claro aquele princípio que Neemias está a querer trazer para o povo, que as coisas de Deus e entregar as ofertas ao Senhor é algo que mostra que estamos a buscar o reino em primeiro lugar. Então, o salmista aqui no Salmo 119, ele deixa claro que escolheu a palavra de Deus em vez do dinheiro como o bem mais precioso. O versículo 14, ele diz: mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas, os bens materiais. O versículo 72 diz: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouros ou de prata. O versículo 127: amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Versículo 162: alegro-me nas tuas promessas como quem acha grandes despojos. Promessas, preceitos, princípios, a tua lei, a tua palavra, que me ensinam o que fazer com o dinheiro e com o sábado e com o casamento. A tua lei ensina-me a fazer decisões. E por isso ela é mais preciosa, a tua palavra é mais preciosa do que coisas, do que bens, do que dinheiro, do que comida ou roupa. Temos alguns exemplos na Bíblia de homens que fizeram escolhas erradas. Saul, Acã, Demas. Saul, que tinha escolhido o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais gordos e os cordeiros e o melhor do que havia, em vez de obedecer a Deus, à lei de Deus, à palavra de Deus. Isso está em 1 Samuel 15. A história de Acã está em Josué no capítulo 7, que lemos que ele preferiu uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos do que ser obediente ao Senhor. Obedecer à lei de Deus. Sobre Demas, nós lemos em 2 Timóteo no capítulo 4 que ele amou o presente século, amou o mundo, as coisas do mundo, e por isso abandonou Paulo, o servo de Deus, o seu companheiro de ministério. Demas
Acã e Saul fizeram escolhas erradas. Não buscaram o reino em primeiro lugar. E são exemplos para nós. Warren Wiersbe, um pregador que já faleceu já há alguns anos, mas que marcou a igreja e foi um pregador e um autor, um escritor que deixou um legado muito vasto, muito rico de fé e de espiritualidade e de exposição bíblica. Ele, nesse livro, Ser Determinado, baseado em Neemias, ele conta a história no seu ministério pessoal de ter acompanhado alguns casais. E ele diz que acompanhou ele lembra-se e conta esta história de um casal jovem, simpático, que começou a frequentar a igreja onde ele era pastor naquela altura. Ele diz assim: eu percebi que, passado algum tempo, só a mãe e o filho começaram a vir às reuniões. O pai deixou de frequentar. E por isso eu fui à casa deles para ver o que é que tinha acontecido ao pai. Eu fiquei a saber que ele tinha arranjado um segundo emprego aos fins de semana para poder poupar dinheiro, tendo em vista comprar uma casa melhor. A esposa confidenciou-me que eles realmente não precisavam daquele dinheiro extra e também não precisavam de uma casa melhor, uma casa nova, mas era uma ideia do marido e ela não podia impedir. A verdade é que esse dinheiro extra não foi para uma casa nova, mas foi para médicos e hospitais. Aquele menino, o filho deles, contraiu uma doença invulgar que exigia medicamentos e cuidados especiais. E o rendimento extra do pai ajudou a pagar a conta extra do médico e dos medicamentos. O irmão depois continua no testemunho, ele diz assim, isto é importante: eu não estou a sugerir que todas as famílias com uma criança doente que são infiéis na sua administração dos seus bens, que não são generosos, não são fiéis nos dízimos. Eu também não estou a sugerir que Deus faz com que as crianças sofram pelos pecados dos seus pais, mas eu estou a sugerir, sim, que ninguém pode roubar a Deus e achar que vai lucrar com isso. Eu estou a sugerir que se as nossas prioridades se confundirem, ou se nós chegarmos a pôr o dinheiro à frente de Deus, então temos que contar que sairemos a perder. Se somos de Deus, precisamos lembrar disso. Nós vamos sair a perder. Se nós não formos fiéis, se nós não formos generosos com a obra de Deus, se nós não cumprirmos esta lei de Deus, o seu mandamento, nós precisamos concluir que vamos sair a perder. Esse dinheiro que achamos que estamos a poupar, esse dinheiro que achamos que estamos a juntar para um projeto pessoal, familiar melhor e maior, se somos do Senhor, se nós não estamos a ser fiéis na obra do Senhor, esse dinheiro não vai ser uma bênção. Essa é a palavra de Deus. É isso que Deus tem mostrado ao longo dos séculos. Quem não cumpre a sua parte na aliança, e se é de Deus, Deus vai levantar homens, Deus vai levantar circunstâncias para fazer justiça, para ensinar, para corrigir, para fazer com que aquele homem seja aperfeiçoado, aquela família seja aperfeiçoada na obra do Senhor e faça a obra do Senhor. Então Neemias deu alguns passos para mudar aquela situação do povo de Deus. Primeiro repreendeu os judeus por estarem a trabalhar e a vender no sábado e obrigou-os a parar. Ele disse, vocês vão parar, isto é mandamento de Deus e não vão trabalhar no sábado. Versículo 15. Depois repreendeu os nobres por permitirem negócios ao sábado, lembrando-lhes que a violação do sábado pela nação era uma das causas do cativeiro lá na Babilônia, de onde eles estavam a voltar. O versículo 18 tem esta pergunta: acaso não fizeram vossos pais assim e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Ainda não aprenderam? Não conhecem? Não lembram da história? Não lembram do que já aconteceu com outros? E até se calhar conosco? Como achávamos que estávamos a ter vantagem, estávamos a juntar dinheiro e como veio aquela doença, veio aquele acidente, veio aquela
tragédia. Acaso esqueceram deste passado recente? O terceiro passo foi muito prático. Mandou fechar as portas da cidade no dia de sábado e pôs alguns até dos seus próprios servos ao serviço da guarda. Aqui ninguém entra para fazer comércio ao sábado. Versículo 19. Também ordenou aos levitas que dessem um bom exemplo nesse dia e que ministrassem ao povo. Versículo 22. Eu mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Que os líderes sejam um exemplo e que façam o que têm que fazer no dia do Senhor, que façam. Que sejam pontuais, que cheguem às reuniões pontualmente, que estejam com uma postura de serviço, de oração, de piedade, que se lembrem da palavra de Deus. É isso que se espera da liderança, que a usem, que conduzam as suas famílias na adoração ao Senhor, para poder orar como Neemias orou, final do versículo 22. Senhor, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Eu sei que Neemias também sabia, como todos os crentes sabem, que se são fiéis, que podem fazer alguma coisa útil por Deus, é pela misericórdia e pela graça de Deus. Nenhum líder no povo de Deus acha que pode fazer o trabalho de Deus com a própria força, com a própria sabedoria. É misericórdia de Deus ter usado por Deus. Neemias sabia disso. E por isso ele mais uma vez pede, Senhor, lembra-te de mim. O dia do Senhor, o primeiro dia da semana, não é o sábado cristão, pelo menos é isso que a nossa igreja tem aprendido, tem vivido e tem ensinado. Nós não tratamos o domingo como o sábado cristão. O sábado é o sétimo dia da semana e pertencia guardar o sábado é algo que pertence à lei de Moisés, aos judeus. Portanto, as leis do Antigo Testamento que regem o sábado judaico não se aplicam ao dia do Senhor para nós, para a igreja. Esta é a nossa convicção, a nossa afirmação. Mas o domingo é um dia especial para o povo de Deus porque comemora a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, bem como a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Também foi num domingo. Então nós devemos usar o dia do Senhor para a glória do Senhor, para nos ocuparmos das coisas do Senhor. E temos feito isso, porque a igreja sempre fez isso. E nós queremos nos identificar com a igreja, a verdadeira igreja, desde o início. Que no primeiro dia da semana querem adorar a Deus com as reuniões, com os cânticos, com os hinos, com as contribuições, separando, pondo de parte, de acordo com a prosperidade e servir a Deus. Dessa forma, adorá-lo no seu dia, primeiro dia da semana, dia do Senhor, porque foi no dia que o Senhor ressuscitou e assim consolidou a obra de Cristo na cruz. Mais um testemunho do irmão Wiersbe. Em 96, portanto, há mais de 25 anos, há 27 anos atrás. E nós sabemos que estamos um pouco atrás dos Estados Unidos e de alguns países do norte da Europa. Mas, portanto, essa já era a realidade que hoje vemos aqui nos nossos dias, já em pleno século XXI, ano 2023, mas isto em 1996. Ele escreveu esta descrição nessa época. Ele disse assim: cada vez mais, especialmente nas grandes cidades, o domingo tornou-se um dia de compras, um dia de desporto e de tarefas domésticas. O parque de estacionamento dos centros comerciais está tão cheio aos domingos à tarde como aos sábados. Uma vez, diz o irmão Wiersbe, uma vez eu entrevistei o gerente de um centro comercial e perguntei-lhe o que é que ele achava de estar aberto ao domingo, o centro. E ele disse assim: os empregados e eu preferíamos ficar em casa. Só que este é um dia importante para o negócio, especialmente para as pessoas que regressam da igreja. E isso levou o irmão Wiersbe a fazer uma aliança com a família. Ele disse: eu e a minha família, nós decidimos seguir o princípio simples de não fazer ao domingo o que podia ser feito num outro dia da semana, em qualquer outro dia.
como no caso dele, cortar a relva, e o equivalente para nós seria limpar a casa. Poucos de nós têm relva para cortar. Lavar o carro, fazer compras, outras coisas. O lar, ele diz, o testemunho é, o lar não se tornou uma prisão, mas também não se tornou num circo. E as crianças não pareceram sofrer com isso. E ele diz também, mais à frente no testemunho dele, muitos cristãos mataram a sua alegria, o seu testemunho e o seu poder espiritual ao transformarem o domingo num dia banal, num dia comum. E ao não colocarem Cristo em primeiro lugar na sua semana. Um testemunho de um irmão que entendeu o princípio. E que eu gostaria que fosse um princípio para a nossa família, para as nossas famílias, para a nossa igreja. De prepararmos o dia do Senhor, o domingo com expectativa. O dia de estar com Deus, de estar com o povo de Deus, de cantar para Deus, de servir a Deus. De passarmos tempo com os irmãos, de nos estimularmos, nos animarmos uns aos outros, nos aconselharmos uns aos outros. Para que haja alegria na fé, que os nossos filhos, que os nossos colegas vejam que nós temos essa alegria de ser de Deus, de ser povo de Deus, de estar com o povo dele. E por fim, a última secção, versículos 23 a 31. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres, asdoditas, amonitas e moabitas. Os seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos. E os conjurei por Deus, dizendo, não dareis mais as vossas filhas aos seus filhos e não tomareis mais as suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasib, era genro de Sambalat, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda a estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Mais uma vez, uma referência à aliança. Havia sido esta a promessa que os judeus tinham feito ao Senhor e que não cumpriram. Eles tinham dito, tinham aderido firmemente aos seus irmãos, tinham feito um juramento de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Mas Neemias, o que é que ele viu? Ele viu mulheres de Asdod, asdoditas. No capítulo 4, versículo 7, fala da presença dos habitantes de Asdod, lá no meio de Judá. Ele viu mulheres de Amon e de Moabe casadas com homens judeus. E ele ouviu os filhos falarem línguas estrangeiras. O que é muito provável acontecer. Uma vez que as crianças passavam mais tempo com as mães do que com os pais judeus, mas com as mães estrangeiras. Então era natural que falassem as línguas estrangeiras. Mas fica este incômodo, se as crianças não entendiam a língua de Israel, a língua de Judá, a língua do povo de Deus, como é que elas poderiam ler e entender a lei do Senhor e participar da adoração? Que era algo que Neemias e Esdras queriam, que Deus queria que as crianças estivessem a ouvir a lei ser lida, aplicada. Nós já fizemos menção desse princípio. E por isso nós valorizamos a presença das crianças no nosso culto. Queremos treiná-las para que elas ouçam como é que os pastores, como é que os pregadores falam da palavra de Deus. Mas têm que entender a língua do pregador. Têm que entender a língua de Deus, traduzida neste caso para português, mas
nesta época, várias crianças não entendiam hebreu ou hebraico, não entendiam a língua do povo de Israel. Se uma geração perde a fé, qual será o futuro da nação? Uma pergunta que se tem feito ao longo dos séculos, ao longo das gerações. O povo de Deus e o povo do mundo podem ser identificados pela forma como falam, a linguagem que usam, as palavras que usam e o que é que entendem. Nós lemos aqui no versículo 24 que os filhos falavam asdodita. Mas este princípio de 1 de João, capítulo 4, versículos 5 e 6, esta ligação entre o mundo e a igreja, quando João diz assim, eles pertencem a este mundo, na nova versão transformadora, portanto falam do ponto de vista do mundo e o mundo ouve-os. Nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus ouve-nos, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. Quando falamos com pessoas, mesmo em português, se começamos a usar uma linguagem bíblica, uma linguagem de fé, as pessoas às vezes não entendem nada do que estamos a dizer. Elas não conhecem nada da linguagem bíblica. Às vezes isso acontece com parentes, com pessoas da família. Quando se começa a usar a linguagem evangélica, linguagem cristã, não entendem nada. E se entendem, muitas vezes há constrangimento. Nós sabemos como é com familiares, alguns colegas, vizinhos. E aqui, o que é grave é que isso acontece às vezes com supostos irmãos, que se dizem irmãos, mas também não entendem o que é que estamos a falar. Ou também ficam incomodados, ficam constrangidos quando se fala da Bíblia, quando se fala da fé cristã. E mais uma vez, isto irritou Neemias e ele contendeu, versículo 25. Contendi com eles, e os amaldiçoei, espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo, não dareis mais as vossas filhas aos seus filhos, e não tomareis mais as suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Esta situação que Neemias viveu, Esdras também viveu, e também teve que agir de uma forma firme. Está no capítulo 9 de Esdras, versículos de 1 a 3. Mas em vez de arrancar os cabelos dos outros, nós lemos que Esdras arrancou o seu próprio cabelo e a sua própria barba. Ele ficou tão desesperado diante do cenário de ver estes casamentos mistos que ele arrancou os próprios cabelos. Mas ele foi mais longe do que Neemias e ele ordenou, Esdras ordenou a separação dos judeus com essas mulheres estrangeiras. Ele disse, apartai-vos. Está lá em Esdras, no capítulo 9, versículo 11. Fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos vossos relacionamentos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Isso está lá em Esdras, no capítulo 9. Mas nós lemos aqui em Neemias, então, que ele limpou-os de toda a estrangeirice e designou o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, em tempos determinados. Ai, como é importante que nós assumamos uma posição de separação do pecado para que, havendo feito tudo, ou vencido tudo, permaneçamos firmes, como lemos em Efésios 6. Sobre a guerra, sobre a luta, sobre os conflitos que o crente tem que ter. E a forma de fazer isto é vestindo a armadura de Deus, conhecendo o Evangelho, conhecendo Deus e a sua palavra. Neemias lutou, contendeu com eles. Ele foi muito firme aqui. E nós precisamos dessa firmeza, dessa violência. Mas eu queria citar um texto bíblico e terminar com esta citação de Romanos 8,13. Se pelo Espírito matardes os feitos do corpo. Isto que nós vemos em Neemias, isto que nós vemos em Esdras, nestes líderes, mas vemos no Novo Testamento. E a reflexão a partir deste versículo foi esta, feita por John Piper. Em 2002, ele disse assim, existe um traço mau, cruel, violento na verdadeira vida cristã. Mas ele pergunta, violência contra quem ou contra o quê? Não contra outras pessoas, é uma violência contra todos os impulsos em nós, se somos violentos contra outras pessoas. É uma violência contra todos os impulsos em nós mesmos que pretendem fazer paz com o nosso próprio pecado e estabelecer uma mentalidade de paz com o mundo ou com o pecado. É uma violência contra
toda a luxúria em nós e contra os desejos escravizadores por comida, ou cafeína, ou açúcar, ou chocolate, ou álcool, ou pornografia, ou dinheiro, ou o louvor dos homens, ou a aprovação dos outros, ou poder, ou fama. É uma violência contra os impulsos da nossa própria alma. É essa firmeza que a igreja precisa viver. Há uma tendência cruel no cristianismo e não é contra ninguém além de nós mesmos. Na verdade, é contra a nossa crueldade dirigida a outras pessoas. Se nós queremos arrancar os cabelos dos outros, mas não estamos dispostos a arrancar os nossos, a arrancar os nossos olhos, a cortar as nossas mãos para sermos puros diante do Senhor. É isso que tem que ser erradicado de nós, é a nossa firmeza só contra os outros. E não somos firmes connosco mesmos. Mas essa crueldade, a Bíblia ensina que deve ser dirigida a nós mesmos e ao pecado que há em nós. Se sentes que estás a ser uma pessoa cruel contra os outros, uma pessoa áspera, uma pessoa crítica, sabes qual é o teu problema? Ainda não aprendeste a fazer guerra. Ainda não aprendeste a ser cruel, ainda não aprendeste a ser violento contra a tua violência, contra a tua crueldade, a tua maldade, contra o teu espírito crítico. E tu queixas-te disso, falas disso, mas será que já fizeste guerra incessante contra isso? Porque melhor é o longânimo do que o herói da guerra. Melhor é aquele que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Nós lemos em Provérbios 16, 32. Por isso o Senhor Jesus diz, porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, em Mateus 7. Porém não reparas na trave que está no teu próprio olho. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tu tens uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aprenda a ser violento contigo mesmo. Aprende a guerrear contra a luxúria, os desejos malignos e mundanos do teu coração. Faz isso, faz com seriedade. Contende. Ser sério. Luta. Para poderes fazer como Neemias fez e terminar, ele termina cada secção desta passagem, deste capítulo, com orações. Lembra-te de mim. Pedindo a Deus que se lembre do seu serviço fiel. Versículo 42. Deus meu, lembra-te de mim. Não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. Versículo 22. Meu Deus, lembra-te de mim, perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Versículo 31. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. A consciência de Neemias estava tranquila, pois ele sabia que tinha feito tudo para o bem do povo de Deus e para a glória de Deus. É provável que houvesse pouco apreço por parte do povo, não recebia muitos elogios, apesar de se ter sacrificado pelo povo, mas ele sabia que Deus o recompensaria em conformidade. E é isto que nós precisamos atentar. Fazer o que fizermos, vamos fazer para o Senhor. Colossenses 3, 23 e 24. Esta consciência que Neemias tinha, Senhor, é para ti, é para a tua glória, é o teu nome, é o teu povo. É para ti, Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Fazer como para o Senhor, lembrando que sim, nós temos que nos arrepender de decisões que temos feito erradas. Nós temos, sim, feito coisas para nós, para as nossas famílias, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos amigos, e eles são mais importantes do que Deus. E nós temos que dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Eu quero corrigir isso. Eu quero ser fiel a ti. Eu quero fazer é por ti. É pela tua causa, é pelo teu reino, é pela tua igreja, é o teu povo. Senhor, por isso, lembra-te de mim. Esta expressão, lembra-te de mim, é isso, Senhor, olha para mim com graça, com misericórdia, que o teu rosto se volte para mim, tem misericórdia. Eu sei que eu tenho falhado, mas eu confio, Senhor, que tu me dás poder, capacidade para ser como Neemias, corrigir o que precisa ser corrigido em mim e nos outros. Ver, sim, o cisco, o argueiro no olho do meu irmão, mas ajuda-me, Senhor, dá-me força para tirar a trave que está no meu.
lembra-te de mim, Deus meu.